Olá, geminianos! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam ótimos. Muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tarô Musical. Esse canal que traz, além de leitura de tarô, também música, que vocês saem sempre daqui com a leitura e uma música que vai se conectar com essa leitura que vamos ter hoje. É uma música que vai ajudar vocês a lembrarem do que precisa ser trabalhado, se conectar com a energia do que foi dito aqui na mesa. E o que mais que eu posso dizer? Pô, já curtam esse vídeo, já compartilha com um amigo de gêmeos que possa querer ouvir essa mensagem. Já se inscreve no canal, já também ativa o sininho para a gente se conectar mais rápido a próxima vez. E é isso, gente. A leitura é intuitiva e é de energia geral. Pode ser que nem tudo, ou quase nada, ou nada, se conecte com a energia de vocês hoje, mas tudo certo. Tem outras leituras aqui no canal. Eu aconselho e convido vocês a irem ver as outras leituras dos signos que fazem parte de uma parte de vocês. De repente, lá vocês conseguem uma mensagem que tenha mais a ver e que se conecte com o momento de vocês hoje. Se nada disso acontecer e você ainda assim gostar da minha energia e quiser uma leitura particular na energia de vocês, tem meu contato aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Podem me chamar lá que a gente marca uma sessão e a gente consegue fazer uma leitura bem personalizada na energia de vocês, tá bom? Mas vamos começar hoje. Estou fazendo a leitura da semana, certo? Bom, é uma leitura temporal também, a hora que você se conectar é o momento certo dessa leitura, certo? Eu fiz a leitura do mês de maio, já está no canal, então se você quiser ver a leitura do signo de Gêmeos, do referente ao mês inteiro de maio, já tá no canal, é só vocês irem olhar e de repente eu vou deixar até um card aqui para ficar mais fácil vocês acessarem ao final desse vídeo, né? Não saiam daqui, fiquem aqui na sequência, você já vem o signo de Gêmeos, maio, que está no canal também, tá certo? Vou começar pedindo uma energia geral para esses próximos dias de vocês. Qual a energia geral para o signo de Gêmeos nos próximos dias, por favor, tarô? Me dá um panorama geral da energia que vai estar mais presente no signo de Gêmeos nos próximos dias. Energia que vai predominar no signo de Gêmeos. Boa sorte. O louco. Dos dois, ou vocês vão precisar se jogar em algo, ou vocês precisam ser menos inconsequentes e pensar um pouco mais sobre esse algo que vai acontecer essa semana, né? Porque o louco é uma energia que fala muito sobre acreditar e ir, sabe? A carta do louco mostra isso. Ele tá à beira de um penhasco, de um abismo. Ele não tá nem olhando para baixo para tentar entender o que tem lá embaixo, ele só vai se jogar. E de repente, lá embaixo, pode ter algo para um colchão, para amparar essa queda, mas pode não ter. E ele vai ainda assim, ele vai assim mesmo, entende? Vai na confiança de que algo de bom o espera lá embaixo, certo? No extremo oposto a isso, também pode falar sobre inconsequências, sobre aquela pessoa que, diante de uma situação, ela não pensa e age só pelo que ela quer, assim, sem pensar nas consequências dos seus atos, né? A gente vai entender um pouco melhor isso quando eu perguntar os desafios, ou o desafio principal dessa semana, para a gente entender qual o caráter do louco que vai estar mais presente na energia de vocês essa semana, certo? Se é um aspecto mais positivo, que seria do tipo, vai com medo, mas vai com medo mesmo, sabe assim? Ou se, pera, talvez seja o momento de você entender um pouco mais o que lhe espera, ou tentar entender quais as possíveis consequências desse salto. Porque o louco é uma carta que fala sobre um salto de fé, né? Eu sinto muito essa energia, sabe? De um salto de fé. Eu não consigo ver tanto com essa energia do inconsequente. Eu vejo muito mais com essa coisa do acreditar e ir com, com medo mesmo, sabe? Apesar de sentir um pouco de medo, se for o caso, e com medo mesmo. Mas vamos entender melhor. Eu não gosto de água aqui. Vamos tentar entender qual é desse contexto que vocês vão estar vivendo. Qual é o principal desafio que o signo de Gêmeos vai enfrentar esses próximos dias? Por favor, o baralho de Maria Quitéria vai nos dizer. Qual é o principal desafio que o signo de Gêmeos vai enfrentar nos próximos dias? Qual é o desafio? A luva. Vou pedir mais uma carta para desafio.
Porque a luva fala sobre coisas que aconteceram no passado, certo? Pode ser um relacionamento, um amor, né? Uma perda, ou alguma situação que marcou a sua vida num passado. E que nesse momento precisa de uma reavaliação, certo? Vou pedir mais uma carta para esse desafio do signo de Gêmeos nessa semana, nesses próximos dias. A janela de casa. É uma carta que fala sobre assuntos familiares, certo? Vou pedir mais uma carta, só para tentar fechar essa ideia aqui sobre o desafio. O que mais se apresenta em desafios para o signo de Gêmeos essa semana, por favor? Por favor. O cão. Olha, a luva é uma carta que, para mim, simboliza. Sim, o cão, só para não deixar de falar, é uma carta que fala muito sobre uma ajuda, sabe? Uma ajuda de alguém muito fiel a você, que tanto pode ser alguém no plano carnal mesmo, um amigo, um familiar seu, sei lá, uma pessoa muito próxima sua, certo? Ou um espírito, né? Uma pessoa no plano espiritual, assim. E também, muitas vezes, traz essa energia de, de espiritualidade da rua, um Exu, certo? Um Exu pode se manifestar através dessa carta. Então, o que me traz aqui a sensação de que vocês vão viver algum processo dentro do âmbito familiar de vocês, né, como desafio, que vai, de repente, engatilhar vocês. Porque essa carta da luva me traz muito uma energia, assim, de trauma, sabe? De uma perda ou de alguma traição, alguma situação, alguma experiência que você viveu no passado, que meio que essa experiência que você viveu no passado, ela precisa ser reavaliada no tempo presente, né? Porque é como se essa energia do passado, ela ainda tivesse dentro de você e fizesse você agir e pensar o seu atual momento com, com essa mentalidade do trauma, entende? Como se você tivesse olhando para o seu presente com um olhar viciado de um passado que foi difícil para você. Alguma situação que te traumatizou, que te deixou, sei lá, triste, alguma situação que foi traumática, que foi difícil. Só que nesse momento pede que você analise essa situação que você vai viver por uma perspectiva diferente desse lugar de dor, sabe? É como se essa luva aqui não coubesse mais na sua mão, assim. Você já está num outro momento da sua vida em que essa luva ela já não funciona no seu momento, entende? Esse sentimento causado por esse trauma, ele provavelmente vai atrapalhar um contexto seu dentro do âmbito seu familiar, certo? Pela carta da janela de casa, que é uma carta que fala sobre isso. E aqui, com o cão, mostra que a situação em si, talvez que você esteja vivendo, ela, ela vem de um lugar assim de confiança, sabe? Talvez a sua sensação sobre essa situação, que é uma situação fiel, uma situação confiável, seja uma sensação desconfiada, justamente por conta desse trauma vivenciado em algum outro momento, sabe? E talvez, assim, fazendo o link com a energia da semana, né, que é o louco, seja o momento de você abandonar essa luva, sabe? Abandonar esse trauma, tipo, começar a ver a sua situação presente com essa energia aqui do cão, que é uma energia de confiar, uma energia de acreditar mesmo no quão positivo é isso, sabe?
E não deixar que esses traumas que você vivenciou aí no passado, essas experiências que foram difíceis, assim, que marcaram a sua vida, elas tenham tanto peso no seu momento presente. Será que faz algum sentido aí pra você que tá me ouvindo? Em Geminiano, será que tem alguma situação aí que você viveu no seu passado e que essa situação, por mais que já faça muito tempo, ela ainda dita regras sobre o seu presente? Meio que todo mundo vive um pouco isso, né? Porque a gente é uma somatória de tudo que a gente viveu, mas tem certas situações que são muito dolorosas e traumáticas que elas são um pouco mais difíceis de a gente abandonar, né? Porque de repente foi uma situação muito, muito dolorosa, muito triste, e isso construiu em você uma certa resistência maior a viver algo bom nesse momento, sabe? É como se você não acreditasse que isso que você está vivendo no momento é algo realmente confiável e bom, sabe? E aí você acaba deixando de viver plenamente essa situação que parece ser tão boa. E aí essa energia do louco diz assim, se joga nisso, sabe? Dá um salto de fé. Vamos entender melhor. Eu vou pedir aqui um conselho para o tarô para a gente fechar esse entendimento aqui sobre o que é de fato a energia que vai estar presente na semana, nos próximos dias de vocês. Por favor, um conselho, tarô, para o signo de Gêmeos nesse momento. Preciso de um conselho. Para o signo de Gêmeos nesse momento. Um conselho para o signo de Gêmeos nesse momento, por favor. A sacerdotisa. Essa carta, ela fala muito sobre sentir, sobre, sabe assim, é sentir mesmo de uma maneira menos racional, ser um pouco introspectivo, sabe? Tipo, a sacerdotisa também traz uma energia de mistério, de, de silenciar um pouco. Deixa eu pedir mais uma carta para um conselho. Vou pedir mais uma carta aqui para complementar a compreensão dessa sacerdotisa nesse contexto de conselho, certo? Por favor, mais uma carta para conselho, signo de Gêmeos, por favor, tarô. Mais uma carta para o signo de Gêmeos, como conselho. Por favor, mais uma carta para o signo de Gêmeos, conselho. A Lua. Olha só, a Lua é uma carta que fala sobre um pouco de confusão mental, certo? E a sacerdotisa é uma carta que fala sobre você sentir e, de alguma forma, você se tornar um pouco mais introspectivo, sabe? Nesse momento, assim. Uma certa passividade, certo? Eu preciso parar um pouco para entender um pouco melhor essas duas cartas aqui, como conselho, só um momento. Olha só, a junção dessas duas cartas aqui como conselho foi até um pouco desafiador para eu entender. Mas assim, a sacerdotisa, apesar de falar sobre essa coisa do sentir um pouco introspectivo, ela também tem um outro caráter que é a questão da intuição, certo? A sacerdotisa é uma carta que leva muito essa coisa do interno. Quando a gente fica mais para dentro, assim, mais interno, a gente também favorece a nossa conexão com a nossa espiritualidade, certo? De forma que a gente consegue também se colocar numa situação de mais intuição, certo? E a Lua é uma carta que fala um pouco sobre confusão, assim, confusão no sentido de não ver com clareza uma certa situação. Então, como conselho, essa carta aqui me fala sobre, tipo assim, você buscar ser mais intuitivo para que você, essas duas cartas, né, no caso, para que você não fique nesse lugar da não clareza, sabe? Buscando claridade numa situação.
E juntando com o louco, que foi a carta da energia do início da leitura, me dá muita sensação de que, tipo assim, talvez você não vá ver isso tão claramente mesmo, sabe? Talvez você não vá encontrar as respostas que você quer para ter mais segurança e se jogar em uma situação. Talvez você tenha que fazer mesmo, sabe? Tipo, se lançar num salto de fé para que essa clareza ela se mostre com o tempo, sabe? O mais importante aqui é vocês confiarem que de fato existe uma situação que é confiável, que é fiel a você nesse contexto, que provavelmente diz respeito à questão familiar, alguma coisa muito próxima, assim, que está muito próxima a vocês, não é algo tão externo, não é algo assim, tipo, me parece muito mais ligado à sua vivência familiar mesmo, às pessoas com quem você se relaciona de forma mais íntima, certo? Então, a sacerdotisa e a lua aqui, como um conselho, me dá muito essa sensação de que você não vai ver tão claramente mesmo as coisas, sabe? Você não vai ter exatamente a clareza que você precisa para dar esse salto, mas você precisa agir intuitivamente nesse momento para que você de fato viva essa plenitude dessa coisa que você se coloca aqui como um desafio, né? Que é justamente essa sua não confiança num contexto próximo a você, que provavelmente pode ser num contexto familiar, em que você sempre tem um pé atrás, sempre você acha que a pessoa, sei lá, quem seja, tá mentindo ou omitindo algo de você, algo que você sempre sente que vai ser traído, sempre sente que vai ser decepcionado de alguma forma, porque você já teve experiências passadas que fizeram você chegar nesse lugar de um pé atrás constante, sabe? É aquela coisa, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Mas tá na hora desse gato parar de ter medo da água fria, sabe? E se jogar mesmo nessa água aí, que ninguém sabe se a água é fria ou quente, a gente só vai saber quando a gente se jogar, certo? E como conselho, pede que vocês, apesar de não estar vendo tudo tão claramente com a lua, vocês serem intuitivos, buscarem sentir, sabe? Sentir o que que te chama. Porque no fundo, eu sinto que vocês sentem que essa pessoa, esse contexto, ele respeita você, ele gosta, ela, sei lá, se eu tô falando aqui de um relacionamento amoroso, no fundo, tem uma parte de você que confia nessa pessoa, certo? Tem uma parte de você que vê o quanto essa pessoa se esforça para ser uma ótima pessoa dentro dessa relação. Porém, você, por conta dos traumas de outras relações, você acha que essa é a sua armadura, sua proteção. É esse pé atrás constante, esse medo de se jogar, esse medo de realmente confiar, sabe? E aqui claramente pede para que vocês confiem, vocês se joguem. Apesar de não ter tanta clareza, vocês precisam agir com a intuição de vocês. A intuição de vocês está falando, essa pessoa, essa situação merece um pouco de confiança da sua parte, merece a sua confiança. E você deveria dar um voto de confiança, dar um salto de fé nessa situação, certo? É isso, gente. Eu não sei se funcionou para todo mundo aí e tal, essa leitura é meio não muito clara, mas pode ser que sim, que você encaixe isso dentro do seu contexto. Eu espero que tenha feito sentido. Eu vou pedir uma mensagem final do livro Oráculo Eu Vejo Você, que aí é uma mensagem que pode se complementar ou extra a essa leitura, tá bom? Por favor, Oráculo, uma mensagem final para o signo de Gêmeos. Uma mensagem final para o signo de Gêmeos esses próximos dias. Quando atravessamos um vale escuro, a última coisa que devemos fazer é nos desesperar. O desespero cega. O desespero cega. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Os opostos se complementam. Jogue um foco de luz e não haverá mais sombra. O foco de luz justamente é isso, gente. É vocês se jogarem nessa intuição, sabe? Buscarem dentro de vocês entender o que move vocês nessa situação, sabe? Porque a intuição de vocês está dizendo para vocês, vai dar certo, confia, vai dar certo, confia nessa situação, confia nessa pessoa, mas existe uma negatividade aqui, que é uma experiência passada de vocês, que ainda rege o presente de vocês e que não deveria mais, beleza? Então, se joga, se lança nesse escuro, sabe? Nessa escuridão, com a intuição muito bem conectada com vocês.
Eu acho que é o caminho para essa semana, tá certo? Agora eu vou pedir um tempinho de vocês só para canalizar a música da leitura e eu volto já já. Gente, a música da leitura de vocês é Lanterna dos Afogados. Eu acho que é uma música que fala sobre essa coisa de você ter várias marcas, né? Que fazem parte do que você é agora. Mas você ainda sabe se virar. Tipo, a letra fala, mas são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Tipo, é isso. As marcas do passado, elas sim fazem de você alguém mais safo, mais desenrolado, calejado mesmo, mas que elas nunca sirvam de barreira, sabe? Para o que você ainda tem para conquistar, para o que você ainda tem para viver, para o que você ainda tem para aproveitar no seu presente, na sua vida, certo? Eu espero que essa leitura, bem como essa música, faça um sentido na vida de vocês nesse momento. Vocês se conectem com essa energia e que vocês tenham gostado da leitura, tenham gostado da minha energia, se sim. Eu peço que curtam esse vídeo, já dá esse likezão aí, compartilha com alguém de gêmeos que possa se conectar com essa leitura também. Aí segue, já dá se inscreve aí nesse canal. Eu tô usando termos de outras redes aqui, mas enfim. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente se conectar mais rápido da próxima e da próxima e da próxima. A gente se conectar para sempre e ficar juntinho por aqui. É isso que eu espero. Eu agradeço demais a vocês por terem chegado aqui e imagino que a gente possa se encontrar em breve, assim desejo. Então até a próxima, até mais, valeu.